nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade, amor. Irmãos queridos, não é? Mais uma vez estamos aqui e ultimamente o nosso assunto é esse. São as adulterações das obras de Francisco Cândido Xavier, não é? Adulterações estas promovidas pela Federação Espírita Brasileira, não é? E que não podemos deixar de falar, porque na realidade somos admiradores e nos colocamos também como cuidadores das obras de Francisco Cândido Xavier, não é? Então, isso é o quanto basta para que nós possamos, assim, nos colocar, né, como fiéis defensores, né, desse patrimônio incalculável que se chama Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Hoje, nós vamos tratar de trabalhar um pouco aquilo que nós pensamos terem sido os motivos, não é? Que levaram a essa catástrofe dentro do movimento espírita brasileiro, não é? Então, vamos, né, sem grandes delongas, vamos entrar diretamente no assunto. Por que eu pensei em fazer isso? Porque dentro da minha modesta experiência, né, experiência de mercado, experiência como administrador, né, e esta experiência, principalmente de trabalhar numa grande empresa, numa das maiores cervejarias do Brasil, né, e trabalhar ali com uma questão chamada recuperação de mercado. Então, quando nós trabalhamos assim, nós aprendemos que é muito mais fácil, não é? É muito mais fácil nós mantermos uma marca, não é? Trabalharmos essa marca, do que propriamente, num determinado momento, deixarmos, né, essa marca se perder para que amanhã nós venhamos a precisar de realizar um trabalho que chamamos recuperação de mercado. E recuperação de mercado, ela acontece todas as vezes que a sua marca perde a credibilidade. Todas as vezes que alguma marca perde a credibilidade, ela precisa fazer a recuperação, né, esse trabalho de recuperação de mercado. Então, ficamos muito preocupados, não é, quando observamos de uma forma, né, sentida, de uma forma triste, inclusive, né, a perda dessa credibilidade. Então, nós vamos falar, né, dos fatos. Observamos os fatos e eles nos mostram que até o final, né, da gestão de Nestor Mazotti, quem foi Nestor Mazotti? Nestor Mazotti foi o presidente da Federação Espírita Brasileira, não é? Que antecedeu a César Perry. E por que até a gestão de Nestor Mazotti? Porque Nestor Mazotti foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, na realidade, se entregou ao movimento espírita. Viveu várias adversidades, não é? Como confiou a amigos, viveu várias adversidades, teve vários problemas, não é? Teve vários problemas, mas lutava bravamente, até que num determinado momento ele começou a adoecer e chegou num ponto que ele não teve jeito, né? E ele então teve que pedir
lamentavelmente, ele teve que pedir a sua exoneração. Ora, então, nós vamos acompanhar essa questão que os grandes problemas das obras, eles começam a partir de 2012, 2013, né? A partir daí é que nós vamos realmente encontrar os grandes problemas. Como que a gente pensa isso? Através das pesquisas que o nosso grupo já veio fazendo, já veio, né, se aplicando, trabalhando, e nós observamos que entre 2012 e 2013 iniciam-se os grandes problemas com as obras de Francisco Cândido Xavier, né, e com as demais obras também, né, com as demais obras da mesma editora. Então, nós temos que deixar claro que até ao final da gestão Nestor Mazzotti, o Nestor, ele não tem, na nossa visão, o mínimo problema com isso. Então, vamos continuar. Ao final, né, já bem para frente da gestão do Nestor Mazzotti, como ele era um presidente de visão, uma pessoa vocacionada à Federação Espírita Brasileira, ele vendo o futuro, né, porque qual é o futuro? Que as empresas hoje estão todas elas aí trabalhando, né, com toda a força. O processo de terceirização. Então, neste finalzinho, a Federação Espírita Brasileira começou a proceder o processo de terceirização do seu parque gráfico. Não é? Começou a proceder o processo de terceirização do seu parque gráfico. Ora, quando nós trabalhamos com o pessoal próprio, a gestão é uma, porque quando você trabalha, né, com os seus funcionários, quando você trabalha com os seus supervisores, os seus gerentes, né, ali na linha de frente, a gestão é uma. Agora, quando você trabalha com terceirizados, é outra gestão, não é? E você tem que estar atento. Por quê? Porque, na realidade, o terceirizado, ele simplesmente faz o trabalho que você fazia. Só que você fazia um trabalho dentro do seu padrão de qualidade. O terceirizado, ele tem o padrão de qualidade dele. Agora, o gestor, ele não pode acreditar no padrão de qualidade do terceirizado. Ele tem que acompanhar detidamente, fiscalizar, correr atrás, né, verificar, fazer com que as coisas andem conforme o padrão de qualidade da sua empresa. E isto, neste processo de passagem entre, né, a edição própria e entre a terceirização, nós podemos falar aqui que podemos falar com todas as letras, que faltou gestão, faltou atitude gestora. E por que nós podemos afirmar que faltou atitude gestora? Por quê? Porque quando pegamos os livros lá atrás, 2012, 2013, eles começam a apresentar erros. E nós vamos ver edições recentes, já em 2018, 2019, 2020, que possuem mais erros e possuem os mesmos erros. Então, vamos colocar bem claro, ninguém conferiu, ninguém olhou, ninguém acompanhou, não é? Ninguém, vamos dizer, isto ficou entregue a Deus dará. E vamos dizer, você pega uma empresa terceirizada, se lá dentro dessa empresa terceirizada tiver uma pessoa contra o seu produto,
Ele pode bagunçar o seu produto e se você não estiver acompanhando, na realidade esse produto vai chegar ao seu consumidor final bagunçado. Agora, o terceirizado, ele não é dono da sua marca. Quem é dono da sua marca é você. Você é que tem que tomar conta dessa sua marca, não é? Aqui em Minas Gerais nós dizemos assim: quem engorda o porco é o olho do dono, não é? Ou seja, é o dono que cuida. Se ele não cuidar, o porco vai emagrecer mesmo e vai ter problemas. Ora, então, quando Nestor Mazotti passa a presidência da FEB, assume a presidência da FEB o senhor Antônio César Perry de Carvalho. E isso lá, já entre 2013 e 2014, não é? E o que nós vamos observar na internet? E eu faço questão que você que está nos assistindo procure na internet, digite lá, Antônio César Perry de Carvalho, e você vai ver vídeos dele falando que não sabia de nada disso, ele não sabia que tinha adulterações, que tinha alterações, ele não sabia quanto andava o parque gráfico. Ora, ele pega a gestão num processo de mudança. Isso não o exime da responsabilidade. Apesar dele dizer assim, faço questão que vocês procurem os vídeos dele, não é? Antônio Perry César de Carvalho. Faço questão que vocês procurem os vídeos dele. E aí, vocês vão ver que, inclusive, ele fala: não se pode alterar as obras, não é, de Francisco Cândido Xavier. Da mesma forma, outros diretores da FEB exprimem da mesma forma. Então, quando ele fala isso, nós notamos o desconhecimento dele. Quando nós ouvimos outros diretores da FEB falar também a mesma coisa, nós vemos que as adulterações, as alterações não são consenso dentro da Federação Espírita Brasileira, não são consenso. Então, são coisas que foram articuladas em outras cabeças, não é? Então, nós não podemos aqui deixar de analisar a gestão do parque gráfico da FEB, né? Então, quando nós vamos procurar a gestão do parque gráfico da FEB, nós vamos encontrar então o nome, né, do senhor Geraldo Campetti. Nós vamos encontrar então o nome do senhor Geraldo Campetti como gestor, não é, do parque gráfico da FEB. Até aí tudo bem, até aí tudo tranquilo. Trata-se de um biblioteconomista que tem uma biografia, uma formação acadêmica, olha, maravilhosa. Agora, de formação acadêmica, o inferno está cheio. De formação acadêmica, nós temos muitos incapazes aí. Por quê? Porque, na realidade, uma coisa é você ter formação acadêmica, outra coisa é você entender de gestão. E, aliás, eu gostaria de colocar aqui uma questão. Dentro de um site, não é? Dentro de um site que eu acredito que seja até do senhor Campetti, ele é intitulado O Escavador, não é? Então, dentro desse site, ele diz assim: o escavador não cria, edita ou altera conteúdo exibido, não é? Não cria e não altera. Ora, não altera conteúdo exibido, mas como que você, Geraldo Campetti,
Como que você permitiu as alterações e as adulterações que nós estamos lidando com ela aí e vista a olhos nus? Ora, então serve para o seu site, mas não serve para as outras coisas, não é? Aí é a questão. Serve para o seu site, mas não serve para outras coisas. Então, nós vamos ver o senhor Geraldo Campetti numa live, veja bem, numa live, não é? Em conjunto com o senhor Saulo, não é? Em conjunto com o senhor Saulo, que é, aspas, o autor do Evangelho, né, de Emmanuel, não é? Então, o senhor Saulo, falando verdadeiros absurdos sobre Emmanuel, a ponto, queridos amigos, a ponto de dizer que Emmanuel fez confusão. Ora, senhor Saulo, senhor Geraldo, isto atesta que os senhores não sabem nada de Emmanuel e, quiçá, não sabem e não entendem nada de doutrina espírita. Então, está lá, faço questão que os senhores procurem também na internet, que eu não vou divulgar site de ninguém aqui, não vou dar moral para ninguém. Faço questão que os senhores procurem na internet esta live, não é? Promovida pela FEB, onde está lá o senhor Saulo, não é? E está lá o senhor Campetti. O senhor Saulo falando abobrinhas, falando heresias atrás de heresias, mostrando um total desconhecimento de doutrina espírita e mostrando um total desconhecimento das obras de Emmanuel, do trabalho maravilhoso de Francisco Cândido Xavier. E nós vamos ver lá na telinha ao lado o senhor Campetti com aquele sorrisinho, parecendo aqueles meninos que estão ganhando um pirulito. Ou seja, a banana cabeça, igual aqueles burrinhos de presépio, a banana cabeça sorrindo, como seja assim, concordando, não é? Por quê? Porque o senhor também não entende nada de Emmanuel, o senhor também não entende nada de doutrina espírita. Aquele vídeo, ele é um cabal atestado que vocês dois não entendem patavina daquilo que vocês estão fazendo, não é? E falta vocês ter a hombridade, não é? De entenderem o malefício que vocês estão fazendo para a doutrina espírita, tirar o chapéu e dar tchau. E não continuar prestando esse desserviço à doutrina espírita. Isso é o que os senhores têm que refletir e pensar. Porque o trabalho de Francisco Cândido Xavier, o trabalho maravilhoso de Emmanuel, não pode ficar exposto a tanta mediocridade. Me desculpem a franqueza, me desculpem imensamente a franqueza, mas infelizmente não tenho outra palavra. Infelizmente eu não tenho outras palavras, não é, para expressar esses acontecimentos. Ora, então, pelo que eu percebo, o amigo não é gestor. Pode ser um colaborador muito eficiente, mas faltou ao senhor Campetti a competência de gestão. Ou seja, o senhor pode ser até eficiente no que faz. Agora, o eficaz, uma coisa é o gestor eficiente, outra coisa é o gestor eficaz. Que o eficiente ele faz, o eficaz faz fazer, não é? O eficaz ele faz fazer. Então, na realidade, vindo as muitas das adulterações, vemos que os terceirizados não foram
vou afirmar novamente, não foram gerenciados. Eles não foram gerenciados, e se foram gerenciados, me desculpem, mas foram pessimamente gerenciados, produzindo assim, né, isso tudo produziu assim prejuízos doutrinários e, consequentemente, prejuízos à imagem da instituição Federação Espírita Brasileira. Na vida, meu amigo, não basta ser eficiente. Precisamos, todos nós, sermos eficazes o tempo todo. A eficácia é a marca dos grandes gestores, daqueles que não fazem, mas eles são exímios em fazer e fazer bem. Ora, observa-se aí que o senhor César Perry, ele não estava preocupado com o parque gráfico na sua gestão. Ele se preocupou, como ele mesmo diz, ele se preocupou com as casas espíritas. E então, nós passamos a entender que o departamento gráfico da FEB ficou o tempo todo aos cuidados do poderoso Campeche. Oh Deus! Aos cuidados do poderoso Campeche. Campeche primeiro e único, não é? Então, muda a capa, muda a diagramação, muda design, muda isso, muda aquilo. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Ora, só não podiam ter mexido na essência do produto, no maior patrimônio, no maior dos ativos que a Federação Espírita Brasileira possui, os livros de Francisco Cândido Xavier. Me permitam aqui um adendo pessoal. Eu trabalhei 18 anos em uma das maiores cervejarias do mundo. Mudamos rótulos 6 vezes. Vou repetir. Mudamos os rótulos 6 vezes. Rótulos mais altos, mais estreitos, rótulos mais largos, mais curtos, não é? Mudamos a tampinha várias vezes, não é? Mudamos de engradado de madeira para engradado de plástico, de engradado cinza para engradado vermelho, para letra fechada, para letras abertas, não é? Na realidade, mudamos coisas várias vezes, mas interessante, o produto hoje, ele é mais líder de mercado do que nunca. Sabe por quê? Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. A essência é a mesma. O gosto, o sabor, né? O aroma, a cor, sabe? A essência desse produto, ela sempre foi intocável. Quem degustou esse produto há 30 anos atrás, hoje degusta a mesma qualidade, porque se mexe em qualquer coisa, mas não se mexe na essência do produto para que não se perca a qualidade. Então, sabe por que eles não fizeram isso? Porque, na realidade, todos nós daquela época e aqueles que nos sucederam para frente, todos sabem do valor do produto que possuem e não se permitem brincar com o ativo mais nobre que possuem, a qualidade. Sabe por quê? Porque numa empresa privada, se você brinca com a qualidade do seu produto, se falta gestão sua sobre o produto, no outro dia você está no olho da rua. Por quê? Porque as empresas privadas, não é? Elas não perdoam as falhas, não é? Bom,
nós estávamos falando de César Perry. César Perry criou, então, o NEP, que é um núcleo, né, especial de pesquisas. E lá surgiram vários companheiros. E que trabalharam, né, vários, inclusive, de Minas Gerais, né, vamos dizer mineiros, como Afonso Chagas, né, um grande amigo que possuímos, Haroldo, né, Haroldo Dutra, Simão Pedro, Wagner Paixão. Né? Então, eu quero acreditar, né, eu acredito que esses nomes eles não caíram dentro da FEB por acaso. Eu acredito que, a esta época, quem levou esses nomes para dentro da FEB foi o presidente da União Espírita Mineira à época, Honório Onofre de Abreu. Meu amigo, grande amigo, né? E uma pessoa que até hoje eu tenho um carinho especial. Mas, apesar de sermos amigos, nós não podemos desconhecer, né, os malefícios desta gestão. Por quê? Quando ele levou esses nomes para dentro do NEP, nós tivemos, inclusive, o perigo de uma falha muito maior. Porque, na realidade, Honório, ele queria emplacar dentro da FEB o falso Emmanuel. Vou repetir. Ele queria emplacar dentro da FEB o falso Emmanuel. Mas não sei por que motivo, né? Eu realmente não sei por que motivo. Isto, graças ao Senhor bom Deus, isso não aconteceu. E mais ainda rendemos graças a Deus. Porque as gestões dentro da União Espírita Mineira foram passando, não é? Tivemos então o presidente Kemper, que atentou para o fato e, na realidade, tirou o falso Emmanuel de catálogo. E não só tirou o falso Emmanuel de catálogo, ele mandou picotar todos os livros e jogar na lata de lixo. E vai aqui o nosso agradecimento. E mandou jogar na lata de lixo. E virou uma das páginas mais tristes da nossa União Espírita Mineira. Que, na realidade, foi a publicação desse falso Emmanuel. Mas, em tempo, a União Espírita Mineira, agora com um grande gestor, ele mandou picotar tudo, jogar no lixo. Aí alguém fala assim, mas Jairo, e o prejuízo? A União bancou o prejuízo, mas ela não deixou que esse prejuízo chegasse ao movimento espírita. Ela não permitiu que esse prejuízo virasse um prejuízo dentro do movimento espírita. Então, nós vamos ver, né, esta União Espírita Mineira fiel a Chico Xavier, amiga de Francisco Cândido Xavier. Né? Então nós podemos dizer o seguinte, que em administração, quem assume erros, não é, tem mais possibilidade de consertar os erros e de fazer de uma forma melhor. Então o presidente, ele assumiu que havia ali alguma coisa errada e não cruzou os braços. Ele, na realidade, passou a tomar providência, não se fechou em desculpismos, não se fechou em negativas e não se fechou ao diálogo. Não se fechou ao diálogo, embora nem precisou diálogo, porque ele, sendo um conhecedor
ele, sendo um conhecedor profundo de doutrina espírita, um amante de Chico Xavier, um profundo conhecedor de Emmanuel, não precisava, ele por si só, apoiado pelos seus diretores, ele sepultou de uma vez por todas o falso Emmanuel. Bom, então, essa é a primeira parte e a parte lamentável, não é, destes grandes equívocos, das adulterações e alterações profundas, deste desleixo administrativo. A segunda parte, e assim, essa, me desculpe o termo, eu vou classificá-la como escabrosa, assustadora e digna de lágrimas de todos nós que permeamos o movimento espírita. Eu quebrei a cabeça, não é? Pensei, e com muito custo eu cheguei, né, então, ao fio do novelo, não é? Como que eu cheguei ao fio do novelo? Ora, um amigo, ele me mandou 2 vídeos. O primeiro vídeo era do senhor Saulo César, intitulado O Casal que Faturou 2,2 milhões no nicho de desenvolvimento pessoal. Esse desenvolvimento de marketing. Ora, o casal, nesse vídeo, faço questão, queridos amigos, que vocês entrem na internet e procurem este vídeo. Procurem esse vídeo, ele é intitulado O Casal que Faturou 2,2 milhões. E esse casal, então, né, ele chegava à faixa preta. Ah, agora ele era faixa preta. E isso realmente realmente deve ser comemorado, porque não é para qualquer um, não é para qualquer mortal, isso é para poucos. E vale a pena, companheiros, assistir o vídeo, até para que o movimento espírita entenda quem é quem nesse processo. E nós vamos lá, aliás, entenda quem é quem e entenda também um pouco de empreendedorismo. Mas é bom observar, que nesse vídeo, num determinado ponto do vídeo, ele cita ao entrevistador uma figura bastante familiar para ele, que num determinado momento ele lembrou de um amigo de Minas Gerais. Veja bem, ele lembrou de um amigo de Minas Gerais, que estava desenvolvendo uma tradução da Bíblia. E ele diz ao entrevistador que ele liga para esse amigo e aí começa tudo, E o entrevistador diz assim, então casou as ideias. Casou, as trevas se encontraram. Casou as ideias, Na realidade, era tudo isso. O empreendedorismo, ele é assim, ele não pensa na realidade no que ele está lidando. Ele pensa no faturamento. Movimento espírita, assista a esse vídeo. Vou repetir. O casal que faturou 2,2 milhões, num nicho de desenvolvimento pessoal, esses desenvolvimento de marketing aí, essas plataformas, faço questão que vocês assistam para que vocês então entendam o que nós estamos falando. Por quê?
Porque quando nós falamos assim, que alterou a passagem do evangelho tal, alterou a passagem do evangelho tal, alterou a passagem do evangelho tal, e quando o senhor Saulo, né, quando o senhor Saulo César aparece numa live com o senhor Campetti, ele tenta desclassificar Emmanuel, colocando Emmanuel como um burro, uma besta quadrada. Isso, sem tirar nenhuma letra, sem tirar nenhuma letra. Então, é por isso, porque na realidade interessava aos planejamentos, né? Interessava aos planejamentos de marketing, não interessava a dignidade do produto Francisco Cândido, não interessava a dignidade do produto Francisco Cândido Xavier. Emmanuel era uma coisa supérflua. Emmanuel era um nome para se colocar na capa, porque o importante é vender. O importante é vender. Faço questão que os senhores assistam a este vídeo. Olha, meus queridos irmãos, a alegria, né, do nosso Saulo, o nosso faixa preta com 2,2 milhões, era tão grande, né, com os projetos, que, sinceramente, eu passei a entender os acontecimentos. Por que eles levaram esse Titanic para a FEB? Quer dizer, o Titanic já afundando, ele já afundou, não é? Por que eles levaram esse Titanic para a FEB? Por quê? Porque o médium Francisco Cândido Xavier, o espírito é Emmanuel. Qualquer um que cola o seu nome, a sua imagem, a Emmanuel e a Francisco Cândido Xavier, isso é investimento sem risco. Aqui em Minas nós acostumamos a dizer assim, isso é feijão sem bicho, pode investir que não vai dar problema. Eu sinceramente, né, eu lembrei da figura daquele bispo carismático, né, chamado Edir Macedo, e os seus vídeos estão aí na internet para quem quiser assistir. Existe um vídeo que ele adentra, né, lá ao palco, ele ia fazer uma conferência, né, e o público, né, efusiante, bate palmas, e ele de repente para, de forma enérgica, decidida, né, manda o público parar. Ele manda o público parar e diz assim, de forma firme, não é? Deus não precisa de palmas. Ele quer que vocês enfiem a mão nos bolsos e deem dinheiro. Ou seja, dinheiro a qualquer preço, em qualquer situação. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Muitos poucos estão se lixando para o pensamento de Emmanuel, para o trabalho magnífico de Francisco Cândido Xavier. Estão preocupados em colar os seus nomes nestes tesouros e canibalizarem para si a imagem da doutrina espírita. Estão muito pouco preocupados com essa essência chamada doutrina espírita. Ora, se nós casarmos todas estas questões, falamos lá atrás do NEP, e sabemos que o senhor Saulo César foi um dos últimos a entrar para a equipe do NEP. E acreditamos
que foi lá que ele conheceu Haroldo Dutra, ou seja, o nosso o juiz, não é? O meritíssimo Haroldo Dutra, que na realidade, quando começou o seu trabalho aqui em Minas, nos encheu os olhos. Nós víamos em Haroldo a nova referência para a doutrina espírita. Mas gostaria também que vocês procurassem na internet um outro vídeo, né? Existe um vídeo aonde Haroldo Dutra começa a... É um vídeo de divulgação de um curso, não temos nada com isso, o curso não é dele. O curso não tenho nada com, nós não temos nada com isso. O curso pertence a ele. Assisti o curso até o final. Em momento algum ele fala de doutrina espírita. Em momento algum ele fala de doutrina espírita. Mas ficamos tristes com a sua conduta, não é? Ficamos tristes. Parece, né? Entendo que a parceria dele com o senhor Saulo César deu certo, né? Por quê? Porque Haroldo, ele saiu daquela simplicidade anterior, daquele Haroldo que nós conhecíamos lá atrás, e entrou numa outra vibe. Nesse vídeo, ele começa a apresentar o seu produto, e nós vimos ali uma questão totalmente plástica, uma questão simplesmente de marketing digital. Durante todo o transcurso, ele vende o seu produto focado em dinheiro. Mas você pode pagar, se o seu marido não deixar, aí ele dá a solução. Se você não tiver o dinheiro, nós dividimos por várias vezes. Se isso faz aquilo, se isso faz aquilo. Certo é que a tônica do vídeo, nós vemos que o vídeo é um vídeo empreendedorista e vemos que a tônica do vídeo é dinheiro. E eu tenho certeza absoluta que foi esse o Titanic vendido para a FEB. E que foi esse o Titanic que o senhor Campetti comprou e colocou na FEB e bancou dentro da FEB, não se importando com o monstro que estava ali, não se importando com o risco, e ainda vem fazer uma live, falando uma série de asneira, e ele lá, igual menininho feliz, aquele sorrisinho de concordino. Meu amigo, o senhor é gestor do Parque Gráfico da FEB, sobre o senhor caem todas as responsabilidades. Caem todas as responsabilidades. Ora, na realidade, o que nós, quando víamos aquele vídeo, ficamos tristes. Ficamos tristes por quê? Porque, infelizmente, não estava ali mais o Haroldo que nós conhecíamos. O Haroldo que nós conhecemos e que nós passamos a admirar dentro do movimento espírita, que nós passamos a admirar dentro do movimento espírita. Então, na realidade, alguém pode me perguntar assim: Jairo, mas o que você tem com isso? Ele estava apresentando um produto dele. Ele estava fazendo um marketing daquilo que é dele.
você não tem nada com isso. Não, eu não tenho nada com isso e não estou denegrindo aqui, né, o produto dele, a pessoa dele. Né? Eu, muito mais pelo contrário. Nós queremos que ele reflita. Nós queremos que ele reflita. Não é? Nós queremos que ele reflita, porque é um dos grandes valores do movimento espírita. Não podemos negar isso. Não podemos negar isso. Não é? Agora, que naqueles momentos nós passamos a lembrar daquele pastor também que usa aquele chapelão e que muitas vezes fala assim, vamos passar a maquininha, agora está na hora de passar a maquininha. Ora, doutrina espírita não é isso. Por que que eu trago essa questão para análise? Eu trago essa questão para análise, por quê? Porque o que há ali? Quando o senhor Campete faz aquela live com o senhor Saulo, são duas pessoas da Federação Espírita Brasileira. Vou repetir, duas pessoas da Federação Espírita Brasileira. Ou seja, pessoas que quando nós vimos, que quando nós ouvimos, nós vimos e ouvimos doutrina espírita. E quando o nosso Haroldo conduz dessa forma, nós também vemos e ouvimos doutrina espírita, porque não tem como nós separarmos as imagens de A ou as imagens de B da doutrina espírita. Então nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque na realidade nós somos, aonde quer que nós vamos, as pessoas nos veem como espíritas e as pessoas nos veem como sendo o espelho da doutrina espírita. Nós podemos fazer o que fizermos, mas naquilo que nós fizermos, nós temos que estar preocupados com a imagem da doutrina espírita, não só diante aos espíritas, mas principalmente diante ao mundo, né, a coletividade, a sociedade. Né? Veja bem, outro dia, o Congresso Nacional criou uma nova medalha, chamada Medalha Chico Xavier. Olha o nome desse artigo, olha o nome deste homem, Francisco Cândido Xavier. É uma medalha em Minas Gerais e hoje se torna uma medalha nacional. Nós temos que zelar por esse patrimônio. Nós não podemos deixar qualquer um desdizer e desmerecer esse patrimônio. Nós não podemos. Não me permitam, diz que a gente não pode contar casos pessoais, mas né, fica aí para a experiência de todos, inclusive dos médiuns que estão nos ouvindo nesse momento. Certa vez, eu, dentro da minha área, dentro da minha profissão, eu comecei a escrever um livro, não é? E o título desse livro era, sem dúvida alguma, Nossa Vida, Nossas Escolhas. Eu comecei a escrever como um psicólogo. Então, eu estou escrevendo, desenvolvendo, tinha toda a minha temática já armada. Num determinado momento, eu ia fazer uma citação, não fiz, pensando assim, eu estou escrevendo para o público leigo, então eu não vou colocar nesse trabalho passagens, opiniões espíritas. E aí estou escrevendo ali, abstive daquele pensamento. Quando eu levantei a cabeça, estavam na minha frente os espíritos
Palminha e Sheila. Muitos conhecem Palminha e eu acredito que todo espírito conhece a nossa veneranda Sheila. Então eles me olhavam e eu notei que eles estavam tristes ao me ver. E eu então disse, que alegria tê-los aqui e tudo. E Palminha disse assim, precisamos de uma reflexão sua. E eu disse, prontamente, querido irmão. E ele me disse assim, por que você pensou? Olha, veja bem, eu escrevia num trabalho, pensei, eles captaram aonde estavam e vieram imediatamente. E eu vou dizer assim, imediatamente ao meu socorro, para que eu não falisse como médium, como espírita. E aí Palminha me disse assim, por quê? Que você vai sonegar uma informação espírita maravilhosa? Eu disse assim, mas irmão Palminha, eu estou escrevendo no intuito de chegar ao público leigo. E aí ele me disse assim, ora, você então está levando o mundo para o mundo. Não seria melhor? Não seria mais objetivo? Mais misericordioso? Se você então entremeasse as suas ideias como um psicólogo e julgasse nestas ideias a segurança e a maravilha da doutrina espírita, desta forma, você estaria levando ao mundo as reflexões imorredoras da doutrina espírita. Confesso aos senhores que nesse instante eu fiquei mudo, porque aquela opinião de Palminha não batia com a minha opinião de Jairo. E eu então disse a ele assim, falei, olha, mas na realidade eu queria fazer um trabalho diferenciado, um trabalho que fosse meu. E aí disse a ele assim, até irmão Palminha, para que eu pudesse então vender esse trabalho, já que eu tenho 2 livrarias, que já me disseram que se eu produzir qualquer coisa como psicólogo, elas estão interessadas no... E aí, querido amigo, seria mais, vamos dizer assim, um faturamento para mim. E nesse instante, a nossa veneranda Sheila, de uma forma incisiva, me disse assim, esse direito você não tem. E eu disse a ela, como? E ela disse assim, você só teria esse direito se você conseguisse hoje desvincular a sua imagem da doutrina espírita. Porque ainda que você não coloque no seu trabalho nada de doutrina espírita, as pessoas verão o seu trabalho como um trabalho espírita, porque você, na sua embalagem, você é Jairo Avelar, espírita. Você é Jairo Avelar, da doutrina espírita. Me permita, querido irmão, ela me disse, um conselho. Não suje a sua trajetória com esse tipo de atitude. Principalmente em se tratando do fator dinheiro. Porque, na realidade,
Este, querido irmão, é um direito que você não tem mais, na medida em que a sua produção ela não é isenta daquilo que a doutrina espírita te oferece gratuitamente. E a fala do nosso mestre diz assim: dai de graça o que de graça recebestes. Eu, sinceramente, naquele momento, eu fiquei assim, primeiramente, pasmo. Segundo, eu fiquei envergonhado comigo mesmo. Por quê? Porque depois das minhas reflexões, eu vi que estes dois amigos espirituais, Palminha e Sheila, eles ouviram o meu pensamento e se preocuparam com ele, e num segundo, numa fração de segundo, eles vieram em meu socorro, para que eu não cometesse um erro, ou, aliás, não cometesse mais um erro. Erro esse que muito possivelmente, ao retornar, retornaria ainda mais falido, retornaria ainda mais complicado. Então, graças a Deus, naquele instante, eu disse a Palminha e disse a Sheila: olha, até me desculpem, mas eu disse aos dois, falei: olha, eu não tenho como agradecê-los pelo carinho, pela preocupação que vocês estão tendo comigo, pelo carinho, pela preocupação que vocês estão dirigindo a mim, para que eu possa continuar atravessando essa encarnação de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais tranquila. E simplesmente chorei. Aliás, outro dia minha esposa disse assim: e o projeto você não me mostrou mais? Como ele anda? Eu falei assim: ele está em stand-by por enquanto, porque na realidade, sinceramente, eu fiquei com vergonha de contar para ela o acontecido. Então nós vamos vendo, queridos amigos, queridos irmãos, que doutrina espírita é uma coisa muito mais séria do que nós pensamos, muito mais profunda do que nós pensamos, não é? Nós entramos para a doutrina espírita, viajamos tempos em tempos até que essa doutrina passe a entrar em nós. Mas o grande desafio é fazermos essa doutrina sair de nós. Sair de nós como? Através dos nossos atos. E aí, os dois amigos espirituais, preocupados que eu não misturasse as minhas coisas pessoais, as minhas coisas mundanas, e nós somos obrigados a ouvir o senhor Saulo dizer também numa live que eles alteraram sim os versículos de Emmanuel, porque eles queriam atingir o público católico e o público evangélico. Senhor Saulo, tenha mais lisura com o trato espírita, tenha mais cuidado com a doutrina espírita e, principalmente, tenha mais cuidado com o Senhor, porque nós estamos aqui de passagem. Esta não é a verdadeira vida. Nós vamos retornar ao mundo espiritual e lá ninguém vai nos perguntar se nós somos faixa preta, faixa rosa, faixa azul, se nós ganhamos 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Eles vão simplesmente averiguar os nossos atos.
o que fizestes com os tesouros que eu te emprestei? Está na parábola de Jesus. O que fizestes com o tesouro que eu depositei sobre a tua guarda? Ora, é importante, não é? É importante nós pensarmos nessa questão. Então eu falava desse Titanic, que são essas obras aí, que estão aí o pensamento de Emmanuel. E eu pergunto assim, quem comprou essa ideia? O senhor César, o doutor César Perry? Ele que bancou essa ideia? Ou foi o doutor Geraldo Campetti? Ora, foi César Perry e Geraldo Campetti. Ora, comandante Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, o senhor nos deve essa resposta, porque eu acredito que não foi o senhor que comprou, porque esta ideia, ela já chegou para o senhor pronta, formatada. Então, eu pergunto ao CFN, ao Conselho Federativo Nacional, esse Titanic foi levado à apreciação dos senhores? E se foi, qual foi a reação do CFN? E pergunto mais, quem bancou esse desserviço? Quem bancou esse desserviço à doutrina espírita? Nós precisamos saber. E ainda tem uma outra pergunta. Esse Titanic foi levado ao conhecimento das federativas? Foi arguído às federativas estaduais sobre esse trabalho, de como ele estava sendo feito, das alterações, das adulterações que ele trazia em si? Eu, sinceramente, eu acredito que não. Sinceramente, eu acredito que não. Então, na realidade, o que nós estamos diante? Uma situação difícil. Porque quem comprou esse Titanic, lá no varejo final, vai ficar com prejuízo. Vai ficar com prejuízo por quê? Porque está dentro de uma obra totalmente descaracterizada, totalmente fora dos padrões doutrinários, de lógica, de razão e de bom senso. Então sobram as federativas, que devem ter esse Titanic em estoque. E eu pergunto o seguinte, fazer o que com esse estoque? Continuar repassando ele para o público? Ora, duas alternativas. Ou se embala tudo e se devolve para o senhor Campetti, lá no Parque Gráfico da FEB, e ele vai ver o que ele faz com isso, ou as federativas amargam com o prejuízo que já tiveram. Outro dia, conversando com um amigo de dentro da União Espírita Mineira, ele me disse ao pé do ouvido e me disse assim, olha, já tiramos da prateleira. Parabéns, União Espírita Mineira. Ele me disse, já tiramos da prateleira. Agora, ele não me disse que fim vai ser dado. Será que vai ser dado o mesmo fim que o CRAM perdeu? Não é? Será que vai picotar tudo e jogar fora? Ou será? Não é? Não sei o que eles vão fazer. Mas, na realidade, estamos dentro de um impasse muito grande. Sinceramente, agora estou finalizando. Estou providenciando, já estou lançando essa ideia de uma caravana a Uberaba. Para quê? Ora,
Eu queria conversar com o senhor Higino, porque fiquei sabendo que ele é que deu uma autorização para que esse trabalho pudesse acontecer. Mas essa autorização tem prazo de vencimento. Então, nós precisamos correr ao Higino, mostrar a ele o que foi publicado, mostrar a ele o desserviço, mostrar a ele as complicações doutrinárias levadas a efeito no trabalho bendito de Francisco Cândido Xavier e pedir a ele para que não renove essa concessão. Porque assim nós poderemos então dormir tranquilo. O Titanic acabará de afundar. Queridos amigos, queridos irmãos, ficamos por aqui. Eu prometi fazer uma live semanal sobre estas questões, não é? E a próxima live que nós vamos fazer, né, o próximo vídeo que nós vamos postar, não é? Ele já está até pronto e ele é sobre a obra Boa Nova, que nós mostraremos detalhe a detalhe, estudaremos detalhe a detalhe as adulterações ocorridas nesta obra. Rogo a Deus, rogo a Jesus, que se apiede do movimento espírita, que nos dê forças para vencer essa etapa. E rogo a Maria de Nazaré, esta nossa mãe tão querida, que nos permita continuar na vanguarda, continuar a postos neste trabalho em defesa da obra de Francisco Cândido Xavier, em defesa da obra majestosa de Emmanuel. Jesus sempre conosco.